Bom dia, alunos do terceiro ano. Aqui estou mais uma vez para dar continuidade às nossas videoaulas. A nossa aula de hoje está no capítulo 2, na página 268, que é a continuidade de história. Nós já vimos tanto falar sobre a cidade, as pessoas que fizeram parte dessa história. E hoje nós vamos ver o quê? A cidade e seus patrimônios culturais. Mas antes de nós darmos início ao nosso conteúdo, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos pegar nossas mãozinhas e vamos fazer assim. Querido Deus, mais uma vez, estamos aqui na Tua presença para te agradecer por mais um dia, para te agradecer pela nossa saúde, pela nossa educação, pelos nossos familiares e por tudo de bom, Senhor, que nos oferece sem pedir nada em troca. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Amém? Agora, vamos pegar o nosso módulo, tá aqui, ó, módulo 1. Vocês têm que pegar para vocês poderem acompanhar as aulas, viu? Que a tia Rosária está falando. Então, vamos pegar o nosso módulo. Todas as vezes que tiver, você pega o módulo e também vocês podem pegar um lápis, uma caneta, pegar um caderno de escrita para que vocês possam fazer algumas anotações, algumas observações que às vezes você não tem no livro, não entende, e eu estou falando aqui na explicação, você entende. Então, é bom pegar todas as vezes nas nossas aulas, vocês peguem um caderninho, peguem um lápis para vocês poderem fazer as anotações, ok? As cidades e seus patrimônio cultural. Vejamos aqui que nós temos uma linda imagem. Nós temos aí uma igreja, nós temos uma torre e temos outros ambientes aí, como por exemplo, nós temos outras casas. Vamos dizer que isso seja o quê? Fontes históricas. As cidades e seu patrimônio cultural. Muitas fontes que contam a história da cidade, como estátuas, edifícios e monumentos, são considerados patrimônios culturais. Patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importantes para a sociedade em que, em razão de seu valor histórico e afetivo. Agora vamos, patrimônio histórico e cultural, ele é todo material imaterial ligado ao quê? Ligado à memória de um povo. E esse valor significativo que caracteriza o patrimônio histórico de uma cidade. Patrimônio histórico cultural é toda a vivência de quê? De um povo que ali deixa o quê? As suas lembranças. E aí é dever dos municípios, dos estados e da União preservar e impedir o que? A descaracterização desses bens. Por exemplo, eles têm sempre que manter esses bens preservados, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos também que cuidar também das praças da nossa cidade, das nossas ruas, dos parques, porque muitas das vezes a gente já diz assim, é dever dos municípios, é dever dos estados, é dever da União preservar esses bens, mas nós não fazemos a nossa parte. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte para que esses bens, eles não venham ser o quê? Descaracterizados, quer dizer, destruídos. E tudo isso traz o quê? Memórias, lembranças. Aqui em Santa Inês, sempre diz assim, Maniviano e Severino da Costa, eles foram os primeiros moradores de Santa Inês. Mas como é que eu descobri isso? Se eu sou agora, eu não sou da época deles. Através de quê? Das pesquisas, através de relatos, através de fontes escritas como jornais, revista. Então, nós também temos que fazer o quê? A nossa parte.
Conheça a seguir alguns exemplos. Vejamos alguns exemplos agora. Aqui nós temos a imagem, essa é a imagem do Palácio Rio Negro, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 2015. Esse palácio ele foi construído em 1889 por encomenda de um rico produtor de café. Atualmente, ele preserva a memória da produção de café no Brasil, constituindo-se como um importante museu. Aí vamos falar um pouquinho de como surgiu o quê? Surgiu a origem do café. A origem do café no Brasil encontra-se no século XVIII. As primeiras mudas de café vieram para cá, para o Brasil, em 1720, na província do Paraná. A pessoa que trouxe as primeiras sementes de café para o Brasil foi Francisco de Melo Palheta. Após o quê? Após uma viagem que ele fez à Guiana Francesa. Então, quando que surgiu? No século XVIII, no ano de 1720, foi que foram trago o quê? As primeiras mudas de café para onde? Para o Brasil, que é o país onde nós moramos. E quem trouxe? Francisco de Melo Palheta. Ele trouxe que após uma viagem que ele fez para onde? Para a Guiana Francesa. Então, isso aí, será que Francisco de Melo Palheta também não faz parte dessa história? Não fez parte da história do nosso país? Como é que eu descobri? Eu descobri através de quê? De fontes, através de pesquisas. E aqui tem, ó, ele tem um museu, né? Esse museu ele foi construído em 1889 por encomenda de um rico produtor de café. Atualmente preserva a memória da produção do café no Brasil, constituindo-se como importante museu naquela época. Então isso aqui traz o quê? Esse museu também ele tem o quê? Uma história. Vaso de cerâmica Marajoara, em Santarém, Pará, 2013. Além de edifícios e monumentos, muitos objetos do artesanato também são considerados patrimônios culturais. O acervo de cerâmica do povo indígena Marajoara, por exemplo, é considerado o quê? Um patrimônio cultural brasileiro. Está aqui a imagem dele, ó, gente, ó, do vaso de cerâmica. Esse aqui é considerado o quê? Um patrimônio cultural, porque ele também faz parte o quê? Da história lá de Santarém. Todos nós devemos contribuir para que o patrimônio cultural de nossa cidade ou estado seja preservado. Falei para vocês que a gente sempre diz assim: ah, não tenho uma praça, eu não tenho um parquinho, eu não tenho um teatro, eu não tenho um museu na nossa cidade. Mas quando esse museu, esse teatro, essa praça são feitos, são construídas, nós não preservamos. Muitas vezes as pessoas vêm, destroem, quebram, aí ficam dizendo assim: ai, na minha cidade não tem nada disso. Só botamos culpa dizer que o município responsável que está lá no estado ou na União é que é responsável de cuidar desses bens. Não, mas nós também devemos o quê? Fazer a nossa parte, devemos cuidar, devemos preservar esses bens que faz parte da nossa história, que faz parte da história de Santa Inês, que faz parte da história do Brasil. Patrimônio material. Patrimônio material é um conjunto de edifícios, monumentos e objetos artesanais. A cultura material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Nós falamos de museu, falamos de praça, falamos de jardins, teatros. Patrimônio imaterial se refere aos saberes, às manifestações e às formas de expressão de uma sociedade. Por exemplo, seu modo de preparar determinadas comidas, suas lendas e suas danças. Vamos aqui, vamos falar do nosso estado.
Maranhão, nós temos o que? A comida típica do nosso estado é o arroz de cuchá, a dança, o Bumba Meu Boi. Então, ele faz parte do quê? Da história do nosso estado. Que estado é esse? O Maranhão. Veja algumas fotos. Observe essa imagem, que é de uma pessoa dançando. Isso aqui nós chamamos de frevo, que é uma dança típica de onde? Do estado de Pernambuco. Essa dança, que surgiu há mais de 100 anos, é uma forma de expressão considerada, chamada de quê? De patrimônio cultural imaterial. Por que é chamado de imaterial? Porque ele é o quê? Porque é uma manifestação e as formas de expressão de uma sociedade. E esse é de onde? É lá do estado de Pernambuco. Aqui nós temos outra imagem. Passeio Público Marcos Steiner Neto, em Itu, São Paulo. O nome do local faz referência a um conhecido comerciante da cidade. Por que eles botaram o nome dele aí nessa placa? Por que nesse museu? Porque ele também fez parte da história, ele também contribuiu na história de São Paulo. Além de patrimônios, em muitas cidades existem outros marcos históricos, que também são registros da memória regional. Também já falei, as ruas e praças, jardins, por exemplo, podem ser nomeados de acordo com pessoas consideradas importantes para a cidade ou para a região. Vejamos aí que nós temos várias escolas com nome de pessoas que fizeram o quê? Que fizeram parte da história da nossa cidade. E é por isso que foi colocado, o nome de Marcos Steiner Neto em São Paulo, o nome do local, que faz referência a um conhecido comerciante dessa cidade. Por quê? Porque ele contribuiu, porque também ele fez parte da história de São Paulo. Então, o que nós vimos? Nós vimos o quê? A cidade e seu patrimônio cultural. Falamos aqui também sobre quando surgiu o quê? A produção de café no nosso país, que foi no século XVIII, no ano de 1720. Falei sobre a pessoa que trouxe essa produção, que foi Francisco de Melo Palheto. Então, tudo isso fez parte, que faz parte da história de quem? Do nosso Brasil, faz parte da história do nosso município. Todas as cidades e municípios têm história. E o dever de quem é? É dever dos municípios, é dever dos estados e da União preservar o quê? Esses bens materiais. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, meus queridos, aqui está a nossa agenda, história, responder as páginas 270 a 274, revisando o que estudamos, páginas 275, 277 e 278. Nós colocamos aqui, foi o que? Essa aqui é a revisão das páginas, que já é a revisão de todo o conteúdo que nós já vimos aqui no módulo 1 de História. Fique com Deus e até a próxima aula.